E o primeiro tópico dessa noite são apenas dois: o propósito da genealogia de Jesus. Em Gênesis, após a queda de Adão e Eva, Deus fez uma promessa, dizendo que da semente da mulher nasceria o Messias, o Salvador do mundo. E esse Salvador do mundo, ele esmagaria a cabeça da serpente. E ele iria nos resgatar dos nossos pecados. Por quê? Porque Adão pecou e toda a humanidade caiu junto com Adão. Então havia essa promessa, desde Gênesis, de que o Messias viria para salvar o mundo. Mais tarde, Deus, ele renova suas promessas a Abraão. Abraão ainda não se chamava Abraão, ele chamava Abrão. Ele morava em Ur dos Caldeus. Deus chama Abrão, muda o nome dele para Abraão e faz uma promessa, dizendo que na descendência de Abraão viria aquele que abençoaria todas as nações da terra. Mais uma vez se referindo ao Messias. Depois, mais tarde, Deus, ele faz a promessa também ao rei Davi, dizendo ao rei Davi que um dos seus descendentes se sentaria em seu trono e governaria eternamente. Era um governo eterno. Jamais teria fim esse governo. Estava também se referindo ao Messias, ao Salvador do mundo. Então, portanto, um dos propósitos da genealogia é mostrar que Jesus era descendente de Adão, onde lá no Gênesis foi feita a promessa, que ele era descendente de Abraão, porque precisava ser descendente de Abraão para ser o Messias, e descendente de Davi, porque também a promessa foi feita para o rei Davi, que um descendente dele se sentaria no trono. Então Jesus, ele, o filho de Maria, é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Hoje, nós não importamos muito com genealogia, né? Dificilmente você sabe quem é o seu bisavô. Eu não sei quem foi meu bisavô. Na época nem tinha câmera fotográfica. Eu só sei que tem lá no registro da minha avó o nome deles. Teve um dia que eu li, agora já esqueci. Mas dificilmente a gente se lembra dos nossos bisavós, tataravós. Algumas pessoas ainda recordam, mas são poucos. Mas naquela época era de extrema importância conhecer a sua descendência, saber quem são os seus antepassados. Por quê? Porque Deus, ele dividiu as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que era Israel, e deu terras a essas tribos, a esses homens. Então, naquela época também não existia cartório. Então, como as terras foram divididas, para você ter parte na herança da família, você teria que comprovar que você era da tribo tal. Então, a genealogia era importante naquela época, por quê? Então, porque não tinha cartório. Então, para você precisava da genealogia para reivindicar uma terra ou uma herança. Você precisava também da genealogia para resolver problemas familiares. Por exemplo, Deus instituiu a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Se você fosse casado, aí você morre. O que dizia a lei do levirato? O seu irmão deveria casar com a viúva, a sua mulher, né? E você morreu. Então ele deveria casar com a viúva, para então manter o nome e a linhagem da família do morto. O seu irmão lá, casado, fica melhor, né? O seu irmão casado. Aí ele morre, só que ele não deixa filhos. Então, a semente dele vai morrer, o nome dele vai ser apagado da história. Porque só passava a herança e o nome por nome do pai, não por nome da mãe. Então, a lei do levirato dizia: se o meu irmão morrer e não deixar nenhum herdeiro, eu deveria casar com a minha cunhada, e o primeiro filho que nascesse dessa relação levaria o nome do falecido, do meu irmão que morreu. Então, ele levava o nome do irmão não morria, e levava então adiante. Então servia para resolver esses problemas familiares, tanto de herança como de nome. E também era importante saber a genealogia, porque isso envolvia questões religiosas. Por exemplo, só poderia
trabalhar no templo quem nascesse na tribo de Levi. Só quem era filho, descendente de Levi, da tribo de Levi, poderia trabalhar no templo. Então, quem nascia na tribo de Levi não tinha opção. Se nascesse na tribo de Levi, era pastor. Era ali sacerdote. Esse era o caminho, não teria outra profissão. Só que deveria comprovar que era dessa genealogia. Então, a genealogia de Jesus na Bíblia está registrada não só por Lucas, está registrada também por Mateus. Porém, há diferenças nessas duas genealogias. Há contradição? Não. A Bíblia é infalível. A Bíblia não contém erros. Ela é a palavra de Deus. Para nós entendermos as diferenças da genealogia desses dois livros, nós precisamos examinar. O público de Mateus era o povo judeu. Então ele escreve para os judeus. O público de Lucas era os gregos. Mateus registra a genealogia de Jesus até Abraão. Lucas registra a genealogia de Jesus até Adão. Mateus, ele traça a descendência de Jesus através do seu pai adotivo, José, passando pela linhagem real de Davi, através do filho Salomão, para mostrar que Jesus tinha uma descendência real de reis. Veio por Davi, veio por Salomão. E José, então, era dessa linhagem, de Salomão. Ele era de Judá, da tribo de Davi, da tribo de Judá, descendente de Davi. Você se lembra quando foi feito o censo? E aí José precisou ir com a sua família, Maria estava grávida, ele foi lá para Belém. Por quê? Porque ele era de Judá, Belém de Judá. Então ele era dessa tribo. Agora, Lucas, ele traça a descendência de Jesus através de sua mãe Maria, passando pela linhagem sanguínea de Davi através do filho Natã. Jesus, ele era legalmente da descendência real de Davi, por seu pai José, seu pai adotivo, mas ele também tinha sangue real em seu DNA, que veio por sua mãe Maria. Natã era um outro filho de Davi. Não vem então pela mesma linhagem de José. E muitos judeus e ateus dizem que esse é o argumento que comprova que a Bíblia tem erros e que Jesus não é o Messias, né? Eles dizem que essa é a prova de que Jesus não é o Messias, mas pelo contrário, as genealogias mostram sim que Jesus é o Messias. E o argumento deles é que José aparece com pais diferentes nas duas genealogias. Olha lá, vamos ver ali, ó. Esse é o argumento deles. Olha, tá vendo? Lá no livro de Mateus, José é dito que José, o nome do seu pai é Jacó. Já no livro de Lucas, diz que o pai de José se chama Eli. Então eles dizem que isso é uma contradição da Bíblia. Só que eles não estão preocupados com a verdade e eles não pesquisaram a fundo o que isso significa. Por que ali Lucas coloca Eli como pai de José? Se você for fazer uma pesquisa, existem várias interpretações a respeito disso. Mas em minha pesquisa, a que eu entendi melhor e que traz a melhor resposta para isso, era que Eli, na verdade, ele não era pai de José. Ele era pai de Maria. Por isso que Lucas, ele escreve aqui, ó, era como se pensava, as pessoas pensavam que Eli era pai de José. Por quê? Por que as pessoas pensavam? Porque, segundo as leis judaicas, quando o homem tinha apenas filhas, e ele não tinha um filho homem, então como o nome da família passava pelo o filho homem, e essa família não tinha então um descendente homem, só tinha mulheres, segundo as leis judaicas, o pai poderia encontrar alguém da própria tribo, teria que ser da tribo de Judá, da mesma tribo, e dar as suas filhas em casamento. E agora, o genro passa então a ser ali aquele que vai levar o nome da família à frente.
a linhagem do sogro para frente. E por conta disso, esse genro, ele acaba se tornando um filho para o sogro. É o homem da casa. Eu vou morrer. E é ele que vai levar a minha semente. É ele que vai levar o meu nome adiante. Então, para muitos, José era visto como filho de Eli. Aquele que seria agora ali o que iria levar a sua linhagem à frente. Então, por isso que as pessoas pensavam que José era filho de Eli. Mas, na verdade, ele era genro, né, de Eli. Eli era o seu sogro. Eli era pai de Maria. Por isso que Lucas, ele registra isso. Assim pensavam. Mas, na verdade, ele não era filho legítimo, ele era filho de Jacó. E aí, nisso, nos mostra que Jesus veio dessas duas linhagens. Linhagem real, ele era legalmente filho de José, adotivo, e também tinha a linhagem sanguínea, vindo por sua mãe, Maria. Então, nesta forma, a herança e o nome da família seriam mantidos, como eu já disse, mas esse era o propósito de que as genealogias são diferentes. Outra diferença da genealogia de Lucas e Mateus é que Mateus, ele faz algo que não era comum de sua época. Ele cita 4 nomes de mulheres em sua genealogia. Isso não era comum, mas ele registrou. Ele registrou Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Por que será que Mateus fez isso? A Bíblia não é muito clara ao dizer, mas creio eu que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, quis mostrar através da história de vida dessas mulheres a graça de Deus. Por quê? Porque nós iremos ver que essas mulheres, elas não foram tão certinhas, né? Tão boazinhas. Primeira mulher que nós vimos aqui, Tamar. Tamar era cananeia. Tamar era uma gentia. Ela não fazia parte do povo de Israel. E Tamar, ela casou-se com E aí o seu marido morreu. Morre. Aí o seu irmão Onã se casa com ela. Onã também morre. A Bíblia diz que os dois eram perversos e Deus matou os dois. E ambos, esses dois homens, eram filhos de Judá. Judá tinha um filho mais moço, só que não estava na idade de casar. E aí Tamar esperou o filho menor de Judá ficar adulto e pediu para casar com ele. Mas aí Judá não quis dar o filho menor para Tamar. E aí Tamar bolou um plano. Ela sabia onde o sogro passava, os caminhos que ele andava. Ela fingiu-se de prostituta, se vestiu de prostituta. E aí enganou o sogro, se deitou com o sogro e engravidou do sogro. Por quê? Porque ela queria um filho para manter ali o nome da família, né? E era por lei, ela deveria receber isso. Um parente próximo ou um irmão mais próximo deveria dar um filho para aquela mulher. E aí então ela engravida de gêmeos ainda. E nós vemos a graça de Deus na vida dessa mulher, apesar de ela bolar toda essa mentira, todo esse plano, toda essa família conturbada. Da semente dela veio um descendente de Jesus. Graça de Deus. Outro exemplo que nós vemos aqui da graça de Deus é Raabe. Raabe também era cananeia. Raabe era uma prostituta. Morava nas muralhas de Jericó. Quando os espias foram lá para vigiar a terra, ela deu cobertura para eles. Com isso ela poupou a sua vida e a da sua família quando Israel invadiu Jericó. E ela se converte a Deus, se converte ao judaísmo, né? Se converte ao Deus Todo-Poderoso. E ela acaba entrando na genealogia do Messias. Pura graça. Uma mulher que era prostituta e se converteu, uma gentia. Graça de Deus. Outra mulher, Ruth. Ruth também não era do povo de Israel, era moabita. Casou-se com o filho de Noemi. Noemi era viúva. E o seu filho, que era casado com Ruth, também morre. 2 viúvas agora. E elas voltam para Belém. Estavam passando por necessidades financeiras. Estavam catando as migalhas. Estavam vivendo de esmolas.
E aí, quando elas entram em um campo, Ruth entra em um campo, ela se encontra com um homem chamado Boaz, que era o fazendeiro. E ele casa com Ruth. E sabe quem era Boaz? Boaz era filho da ex-prostituta Raabe. E aí Boaz, ele cuida de Ruth, cuida da sua sogra Noemi, ex-sogra Noemi, e tira elas daquela condição de pobreza. Mais uma vez, em meio a essa turbulência, nós vemos a graça de Deus. Outra mulher que essas genealogias nos apresentam, Batseba. Batseba era uma mulher casada, ela se insinua para o rei Davi, né, vai tomar banho virado para o rei ver. Aí o rei está lá, no dia que é para ir para a guerra não vai, acorda mais tarde, sobe lá no terraço, ele olha e vê aquela mulher, deseja ela, cai em tentação, se deita com ela, ela fica grávida. Davi tenta encobertar o seu pecado, não consegue, e ele se vê nessa condição: preciso matar o marido dessa mulher, porque senão vão descobrir o meu pecado. Ele mata o fiel soldado Urias. Deus, vendo tudo isso, castiga Davi. E essa moça que estava grávida perde o filho, a criança morre. Mas nós vemos aqui mais uma vez a graça de Deus. Depois que Deus castiga Davi, nasce uma outra criança dessa mulher, Batseba, que vem a ser o rei de Israel, o próximo rei depois de Davi, rei Salomão. A graça de Deus. Em meio a toda essa turbulência, nós vemos a graça de Deus. 4 mulheres pecadoras, 3 delas vieram de povos gentios. Então essa genealogia nos revela a graça de Deus, mas não só na vida individual delas. Essa genealogia nos mostra a graça de Deus a todos os povos e nações. Essa genealogia nos mostra a vontade de Deus, de que o Messias, o Salvador do mundo, não veio só para o povo judeu. Ele veio para todos os povos, todas as nações. Esse era o propósito de Deus para o mundo. Por isso que ele fez uma promessa a Abraão. Abraão, na sua descendência, todos os povos serão benditos. Da sua descendência virá um Messias. Então a genealogia nos mostra isso, a graça de Deus para toda a humanidade. O judeu achava que a salvação era só para ele. E aí na genealogia nós vemos aqui pessoas que não eram do povo judeu. E Deus colocou na genealogia, mostrando que ele veio para todos. Por isso, Jesus ele nos dá uma ordem lá em Mateus 28. Esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus. Que o nome do seu Filho Jesus Cristo seja conhecido no mundo inteiro. Por isso que Jesus ele nos deu uma ordem: ide fazer discípulos. Não é tentar. Vamos tentar. Não, é fazer discípulo de todas as nações, para que o nome de Deus seja conhecido em toda a terra. Essa é a vontade de Deus. Deus cumpriu com a sua palavra. Ele trouxe a salvação. Nós devemos nos esforçar para isso, para levar o nome de Deus lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, na nossa família, para os nossos amigos. É fazer discípulo. Não é só ser crente, né? Ser cristão, não. Nós temos uma missão, nós temos uma ordem, é fazer discípulo. Talvez você está sendo discipulado, mas tenha consciência disso. Todo conhecimento que você adquirir da palavra de Deus, não é para você guardar, é para você compartilhar com as pessoas que precisam, com as pessoas que Deus coloca diante de você, para elas também conhecerem a verdade e serem transformadas. E o nome de Deus crescer nesta terra, para que o reino de Deus avance. Deus diz que o reino dele é como um grão de mostarda, é uma semente pequenininha, mas ela se transforma numa grande árvore. Nós somos encarregados dessa missão. E eu falei aqui de exemplos de mulheres, mas temos também vários exemplos de homens terríveis na genealogia de Jesus. E eu separei alguns aqui. Homens pecadores. Na verdade, é isso que tem em comum entre o homem e a mulher, né? São pecadores. Todos são pecadores. Todos. Uns pecam menos, outros pecam mais. Mas todos, diante de Deus, são indignos. Não merecem entrar no céu. Não existe ninguém bom. Você olhar na genealogia, você vai ver aqui pessoas que tiveram um bom testemunho. Mas eles não mereciam entrar no céu. Porque para entrar no céu você tem que ser perfeito. Você tem que ter uma vida inteira, desde quando você nasceu até quando você vai morrer, sem ter nenhum pecado.
Só um mínimo pecado, um pensamento impuro, você já é merecedor do inferno. Mas como assim? Um pecado só? Adão cometeu um pecado e recebeu o salário do pecado, a morte. Então, para entrar no céu tem que ser perfeito. Então, quem pode bater no peito e dizer que é perfeito e cumpriu toda a lei de Deus? Ninguém. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Então nós vemos aqui pessoas que foram pecadores, pecadoras, mas foram alcançados pela graça de Deus. Davi cometeu horrores, mas ele se voltou para Deus, ele se arrependeu dos seus pecados. E eu aqui separei alguns nomes. Adão. Não vou falar todos, senão a gente vai ficar aqui 2 semanas falando nome por nome da genealogia, né? Mas eu separei alguns aqui. Adão, seu pecado trouxe destruição não só para a sua vida, mas para toda a raça humana. Com Adão e Eva, o pecado passou para toda a humanidade. E Deus, ele poderia ter matado ali, no jardim do Éden, Adão e Eva, e acabado com o problema. Deus seria justo e bom se mandasse todos nós para o inferno, porque é isso que nós merecíamos. Esse foi o combinado. Olha, eu criei você, eu soprei em você o espírito da vida, eu dei o meu espírito para que você ande em obediência. Mas o dia que você comer do fruto proibido, você vai morrer. E o homem arrogante, né, Adão e Eva, quiseram andar sozinhos, comer do fruto proibido. Deus poderia matar eles naquele exato momento. Aqui, está o salário, eles vão morrer agora. E Deus seria justo e bom, cumprindo, né, a sua justiça. Mas Deus também é misericordioso. Deus deu mais tempo de vida para Adão, ele teve filhos, e Deus cobriu Adão e Eva com a sua graça. Ele tirou a pele de um animal e fez, né, pelo de animal e cobriu eles com a sua graça. Então nós vemos a graça de Deus na vida do pecador Adão. Nós vemos a graça de Deus na vida de Abraão, o pai da fé. Mas Abraão foi o pai da fé, um bom exemplo, mas Abraão também pecou. Abraão mentiu. Ele, diante de risco de vida, ele teve medo de morrer. Ele disse para sua esposa: olha, se esses homens aí dessa terra vier perguntar o que eu sou de você, o que eu sou seu, fala que eu sou seu irmão. Não fala que eu sou seu marido não, porque senão eu vou morrer. Então, Abraão, ele foi covarde. Ele, o pai da fé, foi covarde e não teve fé. Ele preferiu a desonra da sua esposa do que enfrentar as consequências da morte. Pecou. E Abraão também, sendo o pai da fé, não soube esperar o filho da promessa. Deus disse que ele teria um filho com Sara, e esse sim seria o filho da promessa. Ele não soube esperar, ele se deitou com a concubina e teve o filho Ismael. Cometeu erros, falhas, mas Deus foi gracioso com Abraão, dando ainda a promessa, o filho de Isaque. Na sua idade avançada, o filho da promessa nasce, Isaque, a graça de Deus, mesmo em meio aos erros de Abraão. Nós vemos também na vida de Isaque, o filho de Abraão, cometeu o mesmo pecado do pai. Se você ler na sua casa, você vai ver. A mesma mentira. Ficou com medo de morrer. Falou para a esposa: não fala que eu sou seu marido, fala que eu sou seu irmão. Mas mesmo assim foi alcançado pela graça de Deus. Isaque, mas quando está mais velho, agora ele tem os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Isaque comete um erro também, de amar mais o seu filho Esaú. Era o queridinho, o mimado. E aí os dois brigam, Esaú e Jacó. E Esaú diz que vai matar Jacó. Jacó foge com medo para uma outra terra. Fica anos longe da família, por conta do deslize, da forma de criar errado do seu pai. Mas nós vemos a graça de Deus na vida de Isaque. Por quê? Porque lá no final da sua vida, Jacó volta e faz as pazes com o seu irmão Esaú. Graça de Deus. Vemos a graça de Deus na vida de Jacó também. Esse mesmo Jacó enganou seu pai, mentiu, né? Se utilizou ali da cegueira do pai para se passar por Esaú. Mas Deus também foi gracioso com Jacó. Deus o abençoou com muitos filhos. Ele teve 12 filhos homens e pelo menos uma filha mulher chamada Diná. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Mesmo em meio às falhas de Jacó, Deus foi gracioso com Jacó. De Jacó nasceu Judá, o quarto filho. Judá também foi terrível.
Você se lembra o que Judá fez com Tamar? Não quis dar um herdeiro para Tamar. Ele ali negou isso para ela. Judá também, ele vendeu José. Se lembra de José do Egito? Judá, ele que teve a ideia, vamos vender José para o Egito. Na verdade, ele foi o melhorzinho, né? Porque os outros queriam matar. Aí Judá, ele falou, não, vamos vender, tá bom. Matar é demais. Mas José também errou. José também falhou, enganou o pai. Seu pai chorou amargamente por José. Mas mesmo assim, Judá foi alcançado pela graça de Deus. Tanto que, até hoje, nós cantamos canções, né? Cantamos hoje, né? Eis aí, o leão da tribo de Judá. Entrou na genealogia de Jesus. Outro homem terrível, talvez o pior, rei Manassés. Manassés, ele reverteu todas as coisas boas que o seu pai Ezequias, o rei Ezequias, havia feito. Ezequias andou nos caminhos do Senhor. Ezequias tirou os deuses pagãos de Israel, ele trouxe ali uma reforma religiosa em Israel. Mas aí o seu filho jogou por terra tudo que ele fez. Manassés reconstruiu os altares pagãos, adorou os deuses cananeus como Baal, promoveu a adoração dos astros, praticou a feitiçaria, usou de adivinhações e consultou médios e bruxos. Manassés foi terrível. Ele colocou um ídolo dentro do templo de Deus, afrontando a Deus. E para piorar, o rei Manassés, ele sacrificou seus próprios filhos a Moloque. Um homem terrível, um rei terrível. Mas a Bíblia diz que ele foi capturado pelos assírios. E lá na prisão ele se arrepende e se volta para Deus. E alcança a misericórdia de Deus. Alcança o perdão de Deus. Mais uma vez, a graça de Deus em meio a um homem terrível. O rei Davi, como eu já disse, adulterou, matou, mentiu. Foi um mau pai, omisso. Não repreendeu os filhos quando deveria. A espada nunca mais saiu da sua casa. Mas também alcançou a graça. Ele se arrependeu. Ele se voltou para Deus. No Salmo 51 você vê ali Davi se dobrando diante de Deus, clamando por misericórdia, e ele alcança. E é chamado ainda o homem segundo o coração de Deus. Seu filho Salomão casou-se com 1000 mulheres e caiu na idolatria. Mas foi alcançado pela graça de Deus. Minha esposa é uma bênção, né? Mas tem umas esposas aí que é difícil, né? Uma é difícil, imagine 1000. Imagine 1000. E ele arrumou problemas. E caiu na idolatria. Tomara que ele tenha alcançado misericórdia de Deus, né? Aqui não temos certeza. Mas eu creio na misericórdia de Deus. Tomara que tenha tido alcançado, mas entrou na genealogia de Jesus. Alguém que caiu na idolatria. Inúmeros homens terríveis aqui. Porém, na genealogia de Jesus, vemos também pessoas que deixaram um bom testemunho. Não eram perfeitas, eram também pecadoras. Ficaram lembradas por coisas boas que fizeram, né? Fruto da graça. Pessoas como Enoque, andou com Deus. Apesar da a Bíblia não mostrar o seu pecado, com certeza Enoque também pecou. Porque Paulo vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos extraviaram, todos carecem da glória de Deus. Não há quem faça o bem. Todos nós, todo ser humano, ele é pecador. Enoque, mesmo sendo pecador, ele viveu para a glória de Deus, agradou a Deus, né? A Bíblia diz que ele andou com Deus. Nós vemos também um exemplo bom aqui de Boaz, que ali casou-se com Ruth, cuidou de Noemi, de Ruth. Nós vemos o rei Josias também, foi um bom rei de Israel, um dos melhores reis de Israel. Né? O povo havia perdido a palavra de Deus. E quando ele vai reconstruir o templo, ele acha, no meio dos destroços, a palavra de Deus. E aí ele começa a fazer ali uma reforma espiritual também em Israel. O próprio rei Ezequias, pai de Manassés, foi um bom rei. Zorobabel também foi um homem de Deus, que ajudou ali na reconstrução do templo. E José e Maria. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis, andavam nos preceitos do Senhor, temendo a Deus. Então nós temos bons exemplos também. Então nós vemos aqui, e esse é o segundo tópico, segundo e último,
maldição hereditária não existe. Por quê?